Olá, amigos, que Deus abençoe a todos. Sou o pastor Jaime Zanata, da Igreja Pentecostal Novo Caminho, e este é o primeiro passo. E estou aqui para compartilhar com você algo da Palavra de Deus, o que na verdade me chamou a atenção a partir do momento em que eu comecei a sentir o desejo de fazer parte do povo de Deus. E algo que realmente diferenciava de uma forma visível a todo momento era o que essas pessoas que se diziam crentes, eu não conhecia, mas ouvia elas falarem sobre Deus, falar sobre a sua vida, e essas pessoas transmitiam algo que eu via que era muito diferente daquilo que eu sentia. E aí eu comecei a perguntar o que era e de onde vinha a alegria que eles sentiam. Porque mesmo no momento da provação, no momento em que eles se encontravam numa dificuldade, eles não perdiam a alegria. Eles conseguiam vencer, eles conseguiam superar aquelas barreiras de uma maneira como se nada fosse. E eu via na minha vida que toda vez que aparecia um problema, me tirava o sono, eu ficava sem vontade de viver, sem vontade de continuar, tinha vontade de parar. E quando eu comecei a ouvir a palavra de Deus, através de alguém que me levou junto para a igreja, eu comecei a conhecer, o entender de onde vinha a alegria que eles sentiam. Então eu olho aqui na palavra de Deus, no livro de Neemias, capítulo 8, no versículo 10, quando Neemias fala o seguinte: disse-lhes mais, ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força, disse Neemias. Então, quando você muitas vezes se pergunta por que um cristão, porque alguém que anda com Deus, essa pessoa, ela tem uma forma diferente de viver. Ela consegue sentir a alegria, ela tem força para continuar, ela não para quando alguma coisa não dá certo na sua vida. Nós vivemos hoje momentos, dias em que as pessoas têm se encontrado em grande aflição. Muitas pessoas nos nossos dias, nós vivemos momentos em que as próprias estatísticas nos mostram que muitas pessoas desistem de viver por não ter uma razão maior para continuar. E aí nós olhamos para uma pessoa, muitas vezes, a pessoa ela é grata, é uma pessoa agradecida, ela é uma pessoa bondosa, ela é uma pessoa que transmite alguma coisa que muitas vezes não dá para explicar. Mas eu me senti tão bem perto daquela pessoa. E aqui está um ponto interessante daquilo que nós estamos falando hoje, que é sobre a alegria do Senhor, ela é a vossa força. Não está dizendo aqui que a denominação, o nome da nossa igreja, o nome da denominação onde congregamos é a nossa força. Não. A palavra está dizendo que a alegria no Senhor. Mas como que eu vou sentir alegria? Como que eu vou estar alegre se eu estou com uma dificuldade, se eu estou com um problema? Eu quero que você entenda algo que é preciso compreender e é preciso viver. Para muitas pessoas, quando nós olhamos, ela chega numa certa idade e ela começa a se preocupar porque a vida está chegando ao fim.
Quando na verdade, para o cristão e o que a Bíblia nos ensina e nos dá a direção, cada dia que passa, nós estamos mais próximos do nosso descanso. Então, não é problema, muitas vezes, quando a gente observa o ser humano, quando ele não tem a alegria de Deus na sua vida, tudo abala, tudo deixa ele desorientado, tudo traz aflição, tudo traz para ele como se fosse o fim das coisas. A pessoa, qualquer problema que se cria, seja no trabalho, seja em casa, as pessoas já querem desistir de tudo. As pessoas já querem abandonar tudo. Mas nós não devemos fazer isso, não é esta maneira, não é isto que Deus quer para a gente. Nós podemos, você vai dizer assim, mas tem país em guerra, tem país... Mas nós precisamos entender o seguinte, que devemos separar as coisas. Devemos deixar de lado, nós não podemos, se nós juntarmos para nós os problemas da humanidade, você nunca vai resolver o problema de toda a humanidade. Mas você pode ser uma pessoa influenciadora. Você pode ser uma pessoa que transmita uma alegria diferente, uma paz diferente, uma alegria que tem força. Olha, eu observei, eu convivi com pessoas que tinham uma vida material muito limitada. Elas não tinham grandes posses, elas não eram proprietárias de muitos bens materiais, mas eu tinha prazer, eu ia conversar com essas pessoas, porque hoje duas pessoas que não vivem mais, mas que eu conheci, com as quais eu tinha prazer enorme de estar com elas, porque mesmo nas suas dificuldades não havia reclamação nenhuma, não havia queixa. Você não via essas pessoas se lamentarem por alguma coisa, mas elas eram profundamente agradecidas por aquilo que Deus tinha lhes dado. Hoje nós olhamos e as pessoas vivem o tempo todo insatisfeitas, infelizes, tem sempre algo novo que as pessoas estão desejando, mas eu gostaria que você pudesse entender juntamente conosco o que a palavra está dizendo, que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando a alegria de Deus ela está no nosso coração, seja dia de chuva, seja dia de sol, seja dia quente ou dia frio, não existe diferença. Não existe, a gente não lamenta, o cristão não lamenta por aquilo que ele não tem, mas ele é agradecido por aquilo que tem. Quando as coisas não estão acontecendo, quando parece que tudo está dando errado, nós precisamos entender o seguinte, que quando a alegria que está em Deus, quando o Espírito de Deus está em nós, se você vai ler a palavra lá em Gálatas, lá diz que a alegria é um fruto do Espírito. Nós recebemos o Espírito de alegria do Senhor, da alegria de Deus. Então nós não podemos viver a própria sorte aqui neste mundo. Nós precisamos ter sim, na nossa vida, a certeza, a direção de Deus. Eu quero que você entenda, e você que vai assistir ou está assistindo esse vídeo, você pode ser que você não me conhece, não sabe quem eu sou, mas eu já passei por situações dramáticas. Eu já passei, já esteve, inclusive já cheguei a vir a óbito, mas Deus me devolveu a vida de novo. Você acha que por causa daquilo, eu pensei, não adianta mais, não adianta querer fazer alguma coisa? Eu sei que a alegria de Deus nos mantém em pé, nos faz passar pela tribulação,
Ou seja, muita gente, como o exército do Egito, não passou porque as águas o submergiram. Assim é uma diferença entre a nossa vida quando Deus está conosco e quando Deus não está. Porque quando Deus não está, as coisas, a vida nos faz parar. A vida, as situações que se criam nos fazem parar. Mas quando nós temos Deus, nós atravessamos o mar, nós atravessamos o deserto. Então, não está realmente, você pode observar que quando a alegria de Deus é a nossa força, nada impede, nada nos segura. Muitas vezes a pessoa diz, olha, eu estou profundamente abalado, porque mentindo, falando mal de mim. Olha, se mentindo, falando mal de você, o problema não é seu, o problema é de quem falou, de quem fez a calúnia sobre você. Então, o que nós podemos dizer é que quando existe a alegria de Deus no nosso coração, nós temos desejo de fazer a obra de Deus, nós temos desejo de acrescentar, nós temos temor de causarmos dano na obra de Deus. Quando nós temos a alegria do Senhor em nós, quando chega o dia do culto, a gente conta as horas para estar no culto. Então, como é importante, como é necessário buscar, essa alegria não vem por acaso, essa alegria, nós não vamos dormir à noite e acordamos de manhã com essa alegria. Não, não. Ela se forma em nós quando nós damos o primeiro passo, que é aceitar Cristo como nosso Salvador, que é aceitar Ele como o Senhor da nossa vida, nos arrependermos, Ele perdoa os nossos pecados, e dali nós começamos uma vida nova, uma vida com Deus, uma vida com o Senhor. Aí sim, aí você sai de casa para ir ao seu trabalho e Deus está ali com você. Você sai de casa para ir ao mercado, Deus está ali com você. Você está na sua casa sentado, Deus está ali com você. As coisas mudam. A alegria do Senhor nos faz forte. Ela nos torna capacitados a muitas coisas que antes nós não éramos capazes de fazer, que antes nós não tínhamos coragem de fazer. Hoje, eu gostaria, nesse vídeo, de transmitir para você e dizer uma coisa. Comece. Se você ainda não tem na sua vida, se você não aceitou Jesus ainda, aceite Ele. A vida muda. Eu sei porque eu passei por isso. A vida é transformada. Se você está na igreja, se você, quem sabe, tem o Evangelho com você, e você às vezes se pergunta, mas por que eu não sinto? Eu quero dizer para você que é necessário, é preciso ter uma comunhão com Deus. Deus me chamou, Deus chamou a todos para nós fazermos parte da noiva de Cristo. Ele nos chamou para sermos parte da noiva do Cordeiro. Nós somos um membro no corpo e graças a Deus que o Senhor nos tem dado. O corpo tem membros diferentes. Tem o pé, tem a mão, tem o joelho, tem o nosso intestino, tem a nossa parte interna, mas cada membro é necessário para que o corpo esteja bem. Quando dói o dedo, o corpo inteiro sofre. Então é necessário que nós venhamos a ter essa ligação com Deus, essa comunhão com Deus, por podermos viver algo que só Deus pode nos dar. Não adianta você ir num lugar em que você se sente bem. Não adianta você buscar um lugar onde ninguém te incomoda. Não está. Essa alegria não está nos lugares. Essa alegria, ela brota de dentro de nós. Jesus disse à mulher samaritana, aquele que beber da água que eu lhe der, a água se fará nela uma fonte que jorre para a vida eterna. E é aí que eu digo, quando eu senti vontade
de ter a mesma alegria que aqueles cristãos tinham, eu digo para você que eu fui em busca imediatamente, porque eu também queria sentir aquilo que eles sentem. Às vezes você se preocupa, às vezes as pessoas até dizem: ah, mas fulana vai na igreja e as coisas não mudam. A vida, na verdade, ela não muda pelo fato de nós estarmos numa igreja. A vida muda quando a alegria de Deus toma conta do nosso coração. Aí sim, brota uma alegria tão grande, uma alegria que é plena, uma alegria da qual nós podemos entender que o que Deus faz por nós, ninguém pode fazer. Quando você pode ter uma vida voltada para Deus, uma vida com Ele, ou seja, Ele seja o teu amigo constante, né? O Espírito Santo morando em você, e Deus, através do seu Espírito, está em você. Quando você tem isso, não te falta nada. Nada vai faltar. Paulo foi um homem que estava na prisão e inclusive sabia o dia em que ele ia morrer. Mas ele escrevia uma carta para o seu filho Timóteo e ele dizia: eu muito me regozijo de saber que tu continua no caminho, que tu continua. Por que Paulo dizia isso? Como pode alguém que sabe que vai morrer sentir alegria no seu coração? Quero te dizer uma coisa importante. Quero que você entenda uma coisa. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode tirar de você a alegria que vem de Deus. Então, comece, se você ainda não começou. Se você já está indo numa igreja, eu quero que você entenda que vida com Deus não é só estar numa igreja. Vida com Deus é você levantar da cama de manhã agradecido, é ir dormir agradecido, é fazer as coisas conforme a palavra diz, fazer tudo como fosse para Deus e não para os homens, oferecer a Deus aquilo que você está fazendo. E isso é no dia a dia. Você está lá na empresa trabalhando, você está no seu serviço, quem sabe você trabalha por conta própria, mas você fazer aquilo ali, não como se você estivesse fazendo para pessoas, fazer como se você estivesse fazendo para Deus. Quem está nos olhando é o Senhor. E isso traz uma alegria tão grande, traz uma paz tão grande, nos renova a cada dia. Por isso, eu gostaria que você tomasse esta palavra para você, como está escrito aqui em Neemias 8:10. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quem tem o amor de Deus na sua vida, quem tem a alegria de Deus na sua vida, ele faz as coisas sem esperar recompensa. Ele faz as coisas sem esperar ser recompensado pelo que ele está fazendo. E é nisso que está a grande vantagem que eu consegui ver lá há 40 anos atrás, na vida dos irmãos, na vida daqueles cristãos que tinham começado. O Brasil estava vivendo uma época de avivamento. E a mensagem da palavra veio, a mensagem tocou os corações e os irmãos estavam voltados para Deus. Eles eram alegres em Deus, eles eram felizes por terem encontrado Jesus. E eu queria essa alegria para mim também. E eu fui em busca e Deus me deu. Deus me concedeu esta graça. Porque era importante? Não. Eles já tinham, os outros irmãos já tinham essa alegria. Se você se dedicar, se você não colocar empecilhos, mas lá tem problema, lá tem dificuldade, lá tem lutas, lá tem gente que faz isso, lá tem gente que faz aquilo, eu vou dizer para você que você não deve olhar para uma sociedade, você tem que olhar para Deus. Pegue o que é de Deus, aproveite o que é de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E tendo Ele, nada irá fazer você perder essa alegria de viver. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu trabalho. Mas faça uma coisa,
Ora para Deus. Vá atrás de Deus. Vá em busca de Jesus. Quando nós olhamos aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, andando atrás de Jesus, fraca, doente, pobre, miserável, porque tinha gastado tudo o que tinha e não tinha sido curada, agora estava ela com a vitória na sua mão, porque ela tinha tocado na orla das vestes de Jesus. Então, o mais importante que você precisa ter na sua vida é ter Deus, é ter Jesus, é estar com Jesus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.